E aí, pessoal, beleza? O canal teve meio que um pico de audiência nos últimos dias, né? Bastante comentários e tudo mais, e aí eu peguei alguns para responder, só para gerar conteúdo mesmo, e eu peguei de forma meio aleatória, assim, alguns comentários que eu achei interessante, eu queria falar sobre. Então o vídeo é mais ou menos esse hoje. Deixa eu pegar aqui. Bom, o primeiro é o seguinte, eu falei em um outro vídeo sobre é, quem você salvaria? Você que é homem, quem você salvaria? Sua mãe ou sua mulher? Quem você coloca em primeiro lugar? Porque foi um conteúdo que eu assisti e quis falar sobre. é, E foi só isso, assim. E recebi um comentário de alguém que falou assim: Acho esse tipo de pergunta tão absurda. Eu salvaria meu pai ou meu esposo? Bizarro, mas eu salvaria meu esposo. Então, o que acontece? Tudo bem, cada um escolhe quem dá prioridade na sua vida. Cada um tem um livre-arbítrio para isso. E eu não questiono isso, não. Eu não questiono ela colocar o marido dela à frente do pai. O que eu questionei naquele vídeo foi justamente do porquê a mulher ter reagido de forma tão irritada pelo fato dos os homens colocarem as mães deles à frente da esposa nessa situação. Foi isso que eu quis dizer. Por que irritou tanto ela, assim? Assim, realmente, é uma pergunta meio nada a ver mesmo. É conteúdo de internet, sabe? Que eu assisti, que eu vi uma mulher reagindo e peguei e quis falar. Porque ela ficou tão indignada do homem colocar a mãe na frente da esposa. E aí eu fiquei, por que que ela fica... Eu pensei, né? Por que que ela fica tão brava, assim, dos homens fazer essa escolha? E pra mim tem um motivo, eu já falei do porquê desse motivo. Mas cada um com as suas escolhas. Mas foi um conteúdo meio ruim mesmo, eu confesso, né? Esse tipo de pergunta não tem que existir mesmo, né? Pra quê? Só gera intriga. Mas beleza, vamos pra próxima. Um rapaz comentou assim no vídeo que eu coloco a carteira de trabalho na thumbnail lá e tudo mais. Ele falou assim: Você precisa de foco e disciplina. Você começou a falar de uma coisa e viajou legal. Boa sorte na sua jornada, marcha. Eu até dei like, falei, não, você tá certo e tudo mais. Mas ele disse que eu viajei, que eu mudei de assunto, que eu comecei a falar coisa que não tinha a ver com o começo. Mas assim, cara, o que que tem de tão errado nisso também, né? Eu mudar o foco e começar a falar de outras coisas que eu lembrei. Até porque esse vídeo que eu fiz, ele foi o vídeo mais acessado dos últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses, justamente esse vídeo que ele diz isso, que eu me perdi no assunto, é o vídeo mais acessado dos últimos 4 meses. Só tem um vídeo no canal mais acessado que ele, que é o vídeo que praticamente monetizou o canal, né? Lá de março, se eu não me engano. Que foi o vídeo que praticamente monetizou o canal sozinho. Então, será que tá errado eu partir desse princípio, eu agir dessa forma, de me lembrar de outras ideias e falar daquilo, né? Porque eu faço como uma conversa. Então, quando você está conversando com uma pessoa, é assim, você vai lembrando de outras coisas e você vai seguindo. Não vejo nada de tão errado, de tão absurdo de agir assim, tá? As pessoas têm que entender do porquê que, do porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, né? Não dá pra agradar ninguém, mas tudo bem, beleza. Aqui. Outro comentário. Eu tenho vários cursos e sou pós-graduado em psicopedagogia e trabalho de cuidador ganhando meio salário mínimo. Olha esse relato, né? Então, a pessoa tem uma formação e a única coisa que ela consegue é um subtrabalho ganhando meio salário mínimo, que deve girar por volta de R$ 750 hoje. Deve ser mais ou menos isso. Então, o que uma pessoa faz com R$ 700? Ela não paga um aluguel, praticamente, tá? Se ela não mora de aluguel, dá para ela comprar uma alimentação dela, talvez pagar uma energia, uma água, alguma coisa assim. Mas, cara, é absurdo, não tem como. Não tem como, não tem como, tá? E aí, como é que a gente normaliza uma pessoa com formação nesse país a ganhar R$ 750? Gente, que é isso, sabe? Como é que você estimula um povo, uma população a estudar, a procurar conhecimento, que é o que liberta, né? Da forma tradicional. E você vai estimular a pessoa como? Se ela vai ganhar isso, entendeu? Isso aqui é o extremo do absurdo, é o extremo do absurdo. Uma pessoa com formação ganhar meio salário mínimo, tá? Isso aqui eu nunca nem tinha visto.
Realmente, é muito triste, muito absurdo. E aí é o que eu falo, né? O ensino tradicional, ele tá acabando, né? Então o estudo, ele tá mudando, né? Você estuda pela internet, você faz cursos profissionalizantes, técnicos, e a faculdade, em muitos casos, vai sendo deixado de lado. Não todas, algumas são importantes sim, mas está mudando. A forma tradicional de ensino, de buscar, da própria pessoa buscar conhecimento, ela vai ficando para trás e a gente vai ter que redescobrir outras formas de buscar se profissionalizar. É basicamente isso, porque a coisa tá assim. Tá realmente triste e absurda. Agora, o último comentário que eu quero ler, que é o seguinte. O rapaz falou assim: Ô, mano, tu também queria desenhar, jogar bola e música. Tava na cara que isso não dá dinheiro. Ainda falou um palavrão depois. Infelizmente, irmão, a vida é foda. No, no Bastil, sei lá o que ele quis dizer, é mais complicado ainda do que no primeiro mundo. Ele tá falando isso porque eu falei no vídeo que eu pulei de galho em galho em algumas coisas. E quando eu era criança, eu joguei futebol, tive um foco em desenhar, gostava muito de desenhar. Música é o que mais faz parte da minha vida. Mas eu falei isso da infância, e o cara comentou isso, assim, cara, você nunca foi em criança? Criança não tem o sonho de ser contador, não. Criança não tem o sonho de ser soldador de portão, não. Criança não tem o sonho de ser pintor, de, de ser, sei lá, profissões comuns, todas dignas, mas a criança ela não pensa no que dá dinheiro. Ela gosta de fazer coisas legais. E tem gente que depois de adulto, ele ainda tem esse amor pela arte, pelo esporte, de, e tenta seguir isso ao máximo. Eu tenho amigos, conhecidos, músicos, que vão pro bar tocar todo final de semana. Ganham uma mixaria, ganham R$ 200, R$ 300 por cachê. E vive assim. Tem um emprego normal e concilia com a música. Consegue conciliar com a música. E vai levando a vida. Então também não tem nada de absurdo nisso. E outra coisa, dizer que não dá dinheiro, isso não existe, tá? Em todas essas profissões tem pessoas milionárias, tá? Tirando o futebol aqui, que tem uma idade limite, se o cara não for bom de bola até os 18 anos, depois dos 18, se não tiver um clube indo atrás dele, aí acabou. Se não tiver vários clubes interessados nesse moleque jogando bola, ele tá com 18, 19 anos e não desenvolveu no futebol ainda, acabou, já era, tá? Então tem essa idade limite aí, salvo raras exceções, né? De caras mais velhos que conseguiram se destacar. Agora, música. Acabei de dar um exemplo. Tem pessoas que trabalham no meio de semana, no final de semana, ela trabalha com música. E trabalhar com música não é só tocar, tá? O cara pode ser produtor musical, ele pode trabalhar na equipe de um músico, de um grupo, ele pode trabalhar como músico de apoio, ele pode fazer várias coisas. E pode ganhar dinheiro sim. Aí ele diz também desenho, né? Desenho. Falar que desenho não dá dinheiro. Numa era digital, numa era de globalização, numa era de informação, da internet, você dizer que desenho não dá dinheiro, diz isso para aquela moça que pega memes e ela posta no Instagram, ou as animações que ela faz, ela coloca no Instagram de memes, ela faz animações de memes, e tem, eu não lembro o nome dela, infelizmente eu não lembro o nome dela, mas ela tem entre 5 a 10 milhões de seguidores. Ela trabalha com desenho. Então você tem alguma dúvida de que essa moça é rica? Então, mano, não existe. Uma coisa que eu quero desmistificar, tá? Por mais que a gente fala aqui das dificuldades da vida, as coisas realmente difíceis, por mais que a gente passe por todas essas dificuldades, as coisas realmente são difíceis, mas tira da cabeça de vocês a frase tal coisa não dá dinheiro. Tira isso da sua cabeça, tá? A pessoa milionária que você conhece, que escolheu uma dessas profissões, que vem alguém e fala, não, isso não dá dinheiro. Se ela tivesse ouvido essa pessoa, ela nunca teria chegado onde ela chegou. Entendeu? Se o Lionel Messi tivesse escutado que ele não seria jogador de futebol por ser baixinho, por ter problema de crescimento, por ter problema de fortalecimento, de ser franzino, ele seria um dos maiores da história?
O cara é um dos maiores da história. É o maior jogador que eu vi na minha era. Tá? Então, tira essa frase da sua cabeça. Eu não quero pôr ilusão na cabeça de ninguém. Falar que algo vai ser fácil, que ah, que você nunca vou falar para você tirar algo que é seguro. Por exemplo, você está estudando e aí você vai parar de estudar para fazer para trabalhar com arte e tudo mais. Não. Mas se aquilo é o seu sonho, aquilo é o seu foco, é naquilo que você está seguindo, escutar pessoas que dizem isso não dá dinheiro é assinar o fracasso. É uma coisa que eu sempre digo. Tentar algo na vida, você pode muito bem falhar. Mas se você não tentar nada, é certeza que você vai falhar. Entendeu? Então acho que a minha principal mensagem para esse vídeo é isso. É só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tenham agregado alguma coisa na sua vida. Valeu, falou e até a próxima.